Bom, gente, nós vimos quando a reta é crescente e quando ela é decrescente. Agora nós vamos pegar de novo lá a função y igual a x mais b. Agora a gente vai fazer o a ser zero. Coloca zero no lugar do a. Bom, 0 vezes x, zerou. Sobra y igual a b. Pessoal, quando y for igual a b, significa que vocês têm uma função chamada de constante. Quer um exemplo? Y igual a 2, y igual a menos 7, y igual a 0, y igual a 50. Sempre que for y igual ao número real, você tem uma função chamada de constante. E o gráfico dessa função é uma reta que não é nem crescente nem decrescente. Na verdade, o gráfico dessa função é uma reta horizontal, que passa pelo valor de b. Professor, não entendi. Pega um exemplo. Y igual a 3, por exemplo. Significa que é uma reta horizontal que passa pelo número 3. Y igual a menos 9. É uma reta horizontal que passa pelo menos 9. E por que o nome é função constante? Porque, pessoal, independente do valor do x, o valor do y é sempre o mesmo, ou seja, é sempre constante. Certo? Vamos pensar numa outra situação? Pense assim, y igual a ax mais b. Só que agora eu vou fazer o b ser zero. Pessoal, o que eu disse que era o b antes? Eu disse que o b é o ponto onde a reta corta o eixo y, correto? E se o b for zero? Se o b for zero, quer dizer que a reta passa pelo zero, ou seja, a reta passa pela origem. Pessoal, se a reta passa pela origem, a gente pode chamar a função por um nome específico que é função linear. Ok? Veja, ela continua sendo uma função do primeiro grau, mas nesse caso tem um nome específico que é a função linear, certo? Então, para você chamar de função linear, independente se a reta é crescente ou se a reta é decrescente, se ela está passando pelo zero, pessoal, nós temos uma função do primeiro grau que também pode ser chamada de função linear. Certo? Bom, uma coisa importante. Para você que já estudou progressão aritmética, quando nós temos uma reta, nós podemos vincular uma reta com uma progressão aritmética. É mesmo, professor? Claro. Desde que para isso você consiga achar a razão. Mas é importante que, principalmente quem trabalha com matemática, os professores de matemática, tentem fazer esse vínculo em sala de aula. Mostrar que quando você tem uma reta, você pode transformar essa reta numa PA, uma progressão aritmética, ok? Tem mais. Quando nós trabalhamos com reta, nós podemos trabalhar também, por exemplo, com semelhança de triângulos. Você pode pegar a reta e formar triângulos unindo o valor do x com o valor do y. E aí você teria triângulos semelhantes. É mesmo? Tem mais. Você até pode usar regra de 3 quando você tem uma reta. Então veja quanto recurso você tem. Você pode construir uma tabela, você pode usar o método de achar os pontos onde a reta corta o eixo x e y. Você pode trabalhar com uma PA, você pode trabalhar com semelhança de triângulos, você pode trabalhar com regra de 3. Muitos recursos você tem para reta. Certo, gente? E uma coisa importante. Quando você estiver estudando biologia, geografia, física, qualquer outra ciência, se você tiver um gráfico que é uma reta, tente fazer um vínculo disso que você está aprendendo aqui hoje com a tua reta da física ou da biologia, ou seja, de que ciência for. Tá certo? Bom, vamos em frente? Eu tenho para você um exercício. Vamos lá? Newton quer imprimir folhetos com a propaganda da sua empresa. Na gráfica A, o custo para a montagem deste folheto é de R$ 120 e o valor da impressão por unidade é 20 centavos. A gráfica B cobra R$ 80 para a montagem e 25 centavos para a impressão de cada unidade. Após análise cuidadosa, Newton concluiu que: letra A. É vantagem fazer a encomenda na gráfica B para qualquer quantidade de folhetos. Letra B. A gráfica A oferece um custo menor que a gráfica B para um número de folhetos menor que 800. Letra C. Se encomendar 1000 folhetos da gráfica B, irá gastar R$ 320. Letra D. Se desejar 1000 folhetos, gastará menos se encomendar da empresa A. E letra E. Para a quantidade de 800 folhetos, o custo de qualquer das empresas é igual a R$ 290. Pessoal, desse exercício, que aliás foi retirado da prova do Cefet Paraná, hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nós podemos montar duas retas. É mesmo, professor? Vamos ver? Pessoal, vamos montar a função da empresa A. Então a empresa A, ela cobra R$ 120 fixo para a montagem do folheto ou dos folhetos e mais 20 centavos para cada folheto.
Olha como é que eu posso escrever isso. Vou escrever assim. O A é igual. Igual a quê? 0,20 vezes x mais 120. Certo? Pessoal, isso é uma reta? Repare que o expoente do x é 1, é uma reta sim. É uma reta crescente, hein? Por quê? Porque o coeficiente do x é positivo. Vamos montar agora a da empresa B. Escreva lá. B igual 0,25 vezes x mais 80. Então agora compare as duas. Olha só. A igual 0,20 vezes x mais 120. A B é igual 0,25 vezes x mais 80. Certo? Pessoal, são duas retas crescentes e eu preciso comparar as duas. Bom, uma maneira seria você montar uma tabela. Vamos fazer pela tabela primeiro? Vamos lá. Monta uma tabela assim. 3 colunas. Na primeira coluna, eu vou colocar o x. Aliás, e o que é o x que eu estou falando para você? O x é cada uma das unidades, ou seria a quantidade de unidades vendidas, certo? Ou produzidas, se você prefere. Então, primeira coluna é o x. Eu vou colocar os seguintes números na primeira coluna. 700, 800, 900 e 1000. Eu já te digo de onde eu tirei esses números. Segunda coluna, que é a coluna da empresa A. Nós vamos achar os valores. E na terceira coluna, que é a da B, da mesma forma. Professor, de onde você tirou os valores da tabela, da primeira coluna? 700, 800, 900 e 1000. Eu tirei do enunciado. Eu vi qual era o maior valor que tinha ali e o maior. O menor é 800 e o maior é 1000. Eu resolvi começar dos 700 para a gente poder mostrar um pouco mais claramente para você. Certo? Vamos fazer os cálculos? Então observe o que aparece para você aí agora. Pessoal, na primeira linha, na linha dos 700, vocês vão ter para a empresa A 260 e para a empresa B 255. Na segunda linha, do 800, para a empresa A vocês terão 280 e para a empresa B também, mesmo valor, 280. Na terceira linha do 900, vocês terão para a empresa A 300 e para a B 305. E na última linha, do 1000, para a empresa A vocês terão 320 e para a empresa B 330. Ok? Professor, de onde você tirou esses valores? Eu fiz o seguinte, eu peguei os 700 e substituí na função A, lembra, 0,20x mais 120? Eu coloquei 700, achei o valor da tabela. Fiz a mesma coisa para todos. Então, por exemplo, da onde é que eu tirei o determinado valor da tabela? Você vai lá na linha do 900, certo? Da onde eu tirei aqueles dois valores? Eu peguei o 900 e substituí tanto na função A, no lugar do x, quanto na função B. Certo, gente? Agora faça uma comparação desses valores. Observe. Observe que na primeira linha, na linha dos 700, pessoal, qual das duas empresas é mais vantajosa? A empresa A ou a empresa B? É a empresa B. Agora olhe na segunda linha. Na segunda linha elas empataram. As duas têm o mesmo valor. Certo? Agora olhe da terceira linha em diante. Repare que da terceira linha em diante, a empresa mais vantajosa é a empresa A. Certo? Se você pensar então qual das alternativas que eu li você vai ter como correta, vai ser a alternativa D, que diz: se desejar 1000 folhetos, gastará menos se encomendar da empresa A. Bom, gente, uma última coisa que eu posso fazer, eu posso montar os desenhos dessas duas empresas. Vamos fazer isso? Pensa comigo antes. A empresa A não era A igual a 120 mais 0,20x? Ou, se você prefere, A igual 0,20x mais 120, a ordem tanto faz. Pessoal, isso aí é uma reta crescente, não é? Então, vocês podem montar essa reta. Essa reta crescente, repare aí no desenho, ela vai passar por onde? Ela vai passar no eixo y pelo 120 e no eixo x pelo menos 600, que é a raiz. Tá certo? Lembra como é que acha a raiz? Iguala a função a zero e isola o x. Agora veja a segunda reta. B igual 0,25x mais 80. Ela passa no eixo y pelo 80, que é o coeficiente linear, e ela passa no eixo x pelo menos 320, que é a raiz. Repare as duas retas. Observe como elas se encontram. Você está vendo aquele ponto de encontro? Saia desse pontinho e desça até o eixo x. Que valor você vai encontrar? 280. Lembra que era o valor onde as duas tinham valores iguais? Então tá aí, gente. Nós temos a opção de resolver pela tabela ou resolver pelo plano cartesiano. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês e em breve nos encontraremos para falar sobre função do segundo grau. Um grande abraço.